para não dizer em alguns momentos da nossa vida coletiva a voz da liberdade. Manuel Alegre. Há menos de 2 semanas e meia, eu tentei construir o texto mais cuidadoso, porventura, da minha vida, para dizer o que me ia no coração acerca de Manuel Alegre. No coração e na cabeça. Os meus afetos são racionais. Hoje está provado que é possível ter uma emoção inteligente e uma inteligência emotiva e não afetos irracionais. Bom, e hoje o que quero dizer no contexto deste nosso encontro é que, tendo sido um roteiro de liberdade, estamos aqui perante uma voz da liberdade. E porque é uma voz da liberdade, é uma voz que é uma voz independente, é uma voz indomável, é uma voz rebelde, é uma voz insuscetível de integração em categorias ou classes. Mesmo quando pertence a instituições, vai muito mais longe do que essas instituições. Está para além dessas instituições. Enriquece-as. São elas que ficam enriquecidas por ele. Porque ele é verdadeiramente único e singular. Foi único e singular na resistência à ditadura. Foi único e singular na decisão de partir e de resistir e de ser a voz da resistência. E uma voz incómoda e independente, incómoda para a ditadura e às vezes incómoda para outras vozes que resistiam à ditadura. Porque ele era ele. E falava pela sua voz e pelo seu pensamento. E o seu pensamento era sempre um pensamento apaixonado. Tinha uma paixão chamada Portugal. E continuou assim depois do 25 de Abril. Com as causas mais diversas. E também é difícil de enquadrar. Porque quando aderia a uma causa ou promovia uma causa, fazia-o arrebatadamente, levando tudo à frente. Tudo à frente. Foi assim nos anos 70, foi nos anos 80, foi nos anos 90. Lembro-me, para introduzir um tom menos intenso e denso, de quando, a certa altura, sendo líder da oposição, foi ajustado um acordo de revisão constitucional com o então líder do Partido Socialista. E Manuel Alegre estava muito violentado com o acordo. E acontece ironias do destino, porque o destino tem estas maldades, de vez em quando, que é, o acordo foi assinado na Assembleia da República e o Presidente da Assembleia não estava, e Manuel Alegre, como Vice-Presidente da Assembleia, tinha de presidir, ou melhor, tinha de receber o então Primeiro-Ministro e o líder da oposição, no encontro prévio à assinatura pelos líderes parlamentares, no Salão Nobre, do Acordo de Incidência Constitucional. E eu nunca vi uma pessoa tão revoltada e tão, ou pelo menos, tão questionante na forma e em alguns pontos do conteúdo do que ali se iria passar, mas ao mesmo tempo com o sentido de Estado que o caracteriza. Porque tem um sentido de Estado que muitas vezes vai sendo raro no nosso país. Acolheu serenamente, o semblante dizia tudo, depois não tinha de acompanhar os que iriam participar na cerimónia, portanto cumpriu a missão de Estado, mas estava ali o homem independente, com o seu pensamento independente, ao serviço rigorosamente da sua visão do país. E foi assim que ele foi tudo. E é tudo. Mas é tudo na política, como é tudo na literatura e é tudo na vida. Como eu disse há 3 semanas, nele não é possível separar, se é que é possível separar em alguém, a literatura da vida. É um debate que eu tive aos meus 15, 16, 17 anos, saber se havia literatura que, pela sua intemporalidade, não tivesse alguma coisa de compromisso com o tempo e o espaço em que nascia. E havia assim uns idealistas que diziam, não, há uma literatura que essa conseguiu estar pela sua forma, mais que pelo seu conteúdo, ou por traços do conteúdo, conseguiu não ser empenhada, não ser engajada, não ter nada a ver com uma certa realidade.
Não é o caso de Manuel Alegre. Aquilo que escreveu e escreve é o retrato do homem. É o retrato da sua vida como um todo. Que é uma vida de liberdade. Mas, além de ser uma voz de liberdade, é uma voz de consciência nacional. Eu não digo que seja a única voz de consciência nacional. Numa democracia plural há várias vozes de consciência nacional. Não são necessariamente muitas. São aquelas que, pela sua independência, quando manifestam a sua liberdade, manifestam com uma permanente preocupação com a pátria que somos. Atenta à língua, atenta aos condicionamentos externos, atenta às circunstâncias dos poderes fácticos, cuja legitimação é questionável, é discutível, isso disse há pouco. É uma voz de liberdade e uma voz de consciência nacional. E porque é uma voz de liberdade e uma voz de consciência nacional, o Presidente da República também aqui deve praticar um ato de justiça. E o ato de justiça traduz-se em dizer que decidiu condecorar Manuel Alegre com a Gran Cruz da Ordem de Santiago de Espada. E termino com ela, quase terminava. Manuel Alegre disse: Portugal não foi grande por causa das especiarias. E não foi. Elas vieram e partiram. Por incúria dos governantes, mas vieram e partiram. Como não foi com o ouro que veio da costa da África. Elas vieram, esse veio e partiu. Ou a prata que veio do Brasil. Veio e partiu. E onde não partiu, num ou noutro caso, é quase como se tivesse partido. Como não foi, porventura, com alguns dos fundos que ao longo do tempo fomos recebendo das mais variadas origens. Agora, Portugal foi grande pela sua língua, pela sua cultura, pelos seus autores. E Manuel Alegre citou Camões. E nós sabemos como preza especialmente Camões. Mas Portugal foi grande por aquilo que criou na sua cultura, na sua vivência cultural. Eu só queria dizer hoje o seguinte, que é dizer de outra forma o que disse há 15 dias. Portugal também foi grande, e é grande, porque Manuel Alegre é português. Muito obrigado.